povo santo, que a paz em Cristo Jesus seja em cada coração nessa noite. Obrigado por você estar conosco, nos deixando, nos permitindo entrar no seu lar, na sua casa. Hoje nós estamos aqui gravando do fundo do meu quintal. Glória a Deus por isso. Perdão. Amados, hoje é sábado, né? Estamos aí terminando o mês de março. O governo do estado parece que vai estender o lockdown, o distanciamento aí por mais uns dias, até dia 11 de abril. E ainda não foi falado sobre as igrejas. Tem pessoas, irmãos, que estão aí lutando para que as igrejas sejam abertas, respeitando-se os protocolos de distanciamento, medição de temperatura, etc. Enquanto isso, irmãos, nós vamos por meio dos meios eletrônicos, conversando com você, né? Não nos distanciando da palavra de Deus. O nosso desejo é que você não perca essa comunhão, esse contato, né? E continue aí aprendendo um pouco, né, sobre a palavra de Deus. Os irmãos sabem que nossos ensinamentos não têm profundidade, mas sim conhecimento, não é verdade? Para nós tirarmos algumas dúvidas, né, que porventura vem existir, e também fazermos uma aplicação pessoal, né, em nossa vida através da palavra de Deus. Queridos, no estudo passado nós falamos da geração de Adão através de Caim, não é verdade? E eu quero deixar bem claro ali, irmãos, que quando eu comentei sobre a personalidade dos nossos filhos serem culpa nossa dos pais, eu não estou aqui crucificando ninguém, nem condenando ninguém. Entendam isso, entendam isso. Os pais são culpados de tudo que acontece com os filhos. Amém? Ainda que tenham dado uma boa educação, se essa educação não trouxe os filhos para o caminho que o pai desejava, houve algum erro nesse caminho. Mas isso não quer dizer que o pai vai ser condenado por causa disso, né? Cumpriu o seu papel de pai, o seu papel de mãe, educou, né? Porque, entenda uma coisa, irmão, é muito difícil, como eu disse lá, que nós vivemos o nosso tempo de Caim, né? E depois você voltar a viver o seu tempo desse personagem que nós vamos apresentar hoje, que é o Sete, né? E você trazer os seus filhos para junto, né? Tanto é que, apesar de toda a história linda do Sete, como nós vamos ver aqui, a humanidade se corrompeu a ponto de Deus decretar um dilúvio para toda a terra. E só quem estava ali que se salvou foi Noé e sua família. Então, não estou aqui condenando ninguém, amém? Não se esquecendo que eu também sou pai de 2 filhas. Glória a Deus. Então vamos lá, irmão. Hoje eu trouxe aqui para apresentar para vocês a Bíblia de Estudo Matthew Henry, né? Essa Bíblia aqui, ela tem mais de 100 anos que ela foi editada, que ela foi escrita por esse personagem, Matthew Henry. Se não me engano, esse é o homem que leu a Bíblia 100 vezes de joelho, não é verdade? E ele depois escreve essa tradução dessa Bíblia, mas não é que ele escreve a Bíblia, não. Ele copia, amém? Ele copia e vai colocando algumas considerações, alguns estudos, algumas coisas que ele, Matthew Henry, entende sobre a palavra de Deus, que é também uma fonte de estudo. Por que eu estou mostrando tudo isso aos irmãos? Eu estou mostrando para os irmãos entenderem que quando nós damos um estudo aqui, eles são baseados em estudo de outras pessoas, né? É baseado em conhecimento. Eu não posso pegar a Bíblia e entender do meu jeito. Então eu tenho que me basear, né, nesses irmãos aí que estudaram a Bíblia anos e anos e anos e fizeram seus comentários, né? Tiveram esse tempo todo, porque nem todos nós, irmãos, temos um tempo exclusivo, né,
para estudo da Bíblia, mas o tempo que nós temos que nos basear em fontes que já existem, não é verdade? Em fontes que já existem, em comentaristas, em estudiosos, né? Nos pais da igreja, mesmo nos antigos, como Calvino, como Armínio, como Wesley, Flávio Joséfo, Lutero, enfim, são muitas pessoas, né, que estão ali. Então hoje, irmãos, vamos dar uma passada aqui no capítulo 4 e um pouquinho também, eu acredito, no capítulo 5 de Gênesis, né? E vamos lá. Nós vemos até o 24, né? De Gênesis até 4:24, quando fala de Lameque, né? Lameque, que foi a 7ª geração a partir de Adão por meio de Caim, e uma geração promíscua, né? Uma geração que não buscou em nenhum momento a Deus, uma geração que buscou viver pela sua própria força, né? Então criaram várias coisas para a evolução da raça humana, música, pastorear gado, enfim, foram muitas coisas que eles criaram ali. Mas tudo isso, irmãos, sem a presença de Deus. Todas essas coisas que eles fizeram, não havia a presença de Deus. Então, vamos lá agora começar do 25, 4:25, certo? Que diz assim: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então o que nós podemos ver aqui é que, pelo menos na concepção de Eva, Sete verdadeiramente ele substituiu Abel, né? Ele substituiu Abel. Flávio Joséfo, por exemplo, ele diz que entre o nascimento de Caim, que foi o primogênito, e de Sete, Adão e Eva teve 2 filhos e 3 filhas. Então, possivelmente é explicado aí porque Caim encontrou uma mulher para casar, não é verdade? Possivelmente ele casou com uma das suas irmãs. Hoje, nos tempos que nós estamos hoje, é abominável a Deus. Amém? Se nós formos ver nas leis de Moisés, isso é proibido. Mas naquela época, irmão, era outra situação. Amém? Era outra situação. Tá? Mas ainda que assim fosse, a bigamia, como Lameque instituiu, também não estava no conceito de Deus. Entendeu? Se nós formos, irmão, fazer uma projeção para essa bigamia de Lameque, né, que Deus não aprovou de jeito nenhum desde o começo, ele fez uma mulher só para Adão. Isso aí está representando que Jesus ele só tem uma noiva, não tem duas, só tem uma. E essa igreja, essa noiva de Jesus é a igreja perfeita, lavada e remida no sangue de Jesus. E eu não falo de um espaço físico, eu falo de um agrupamento de pessoas, correto, que vão morar com Cristo no céu. Mas para isso tem que perseverar em buscar a santidade, para poder ser a única noiva de Cristo. Então não existe essa coisa de crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Para Jesus não existe isso. Não existe adorar a 2 deuses. Tá? É assim com Jesus. Amém? E aí o 26, 4:26 diz: E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha a diferença. O primeiro filho de Caim, o que aconteceu com ele? Foi feita uma cidade em nome dele, com o nome dele. Coisas materiais, correto? E Enos, o primeiro filho de Sete, já começou a se invocar o nome do Senhor. Agora veja, isso não quer dizer, irmãos, que eles deixaram de... Porque Adão, por exemplo, tinha contato direto com Deus. Não é verdade? Adão sabia quem era Deus. E se nós formos analisar
no dia dos sacrifícios de Caim e Abel, Caim e Abel sabiam quem era Deus, tanto que os dois sacrificaram. Mas o que Caim não sabia era como agradar a Deus, como Abel sabia como era agradar a Deus. Então você entende, irmão, que possivelmente eles tiveram o mesmo ensinamento, os dois. Não é verdade? Que é claro que não podemos dizer que quantos anos de diferença de idade existem entre um e outro, né? Naquela época os homens viviam 900, 1000 anos, então não dá para saber a diferença de tempo entre os dois. Mas o ensinamento foi igual. A questão foi como cada um assimilou. E é isso que eu quis dizer em relação aos nossos filhos. Alguma coisa ao meio do caminho, com Adão e Eva, também deu errado. Também deu errado na educação de Caim e Abel. Né? Agora, Sete, ele começa já aprendendo com Adão e Eva a seguir a Deus. Que existe um Deus e esse Deus precisa ser adorado. Então eu fico pensando que possivelmente, como Caim ele foi morar na terra de Nod, né, distante de Adão e Eva, Sete, depois de muitos anos, tá? Isso não foi em seguida não, veja que Caim já teve até filhos que se casaram, como Lameque, né? E os outros também se casaram. E aí nasce Sete, eu não sei, talvez Caim já tivesse 300 anos, 400 anos, né? Mas Adão e Eva não se esqueceram de Deus, ainda de estarem distante de Deus, né? Ainda de saber que estavam errados, mas o ensinamento que eles deram para Sete já veio de maneira diferente. Sete já assimilou de maneira diferente. Sete foi passando isso para os seus filhos, ok? Então vamos lá, no capítulo 5 da Gênesis está falando sobre a genealogia de Sete. Então ele começa dizendo assim, capítulo 5 de Gênesis. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez. Tá? Então, quando Deus criou o homem, ele fez a semelhança dele, de Deus. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou pelo seu nome Adão. No dia em que foram criados. Nossa, hoje a tosse está pegando, não sei porquê. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Consegue entender? A sua semelhança. Então Adão, depois de 130 anos que ele viveu, ele gerou um filho à sua semelhança e chamou seu nome Sete. Então aí eu já quero dizer o seguinte, já vou mudar um pouquinho aquilo que eu falei sobre Caim. Se Adão tinha 130 anos, vamos dizer que possivelmente Sete tivesse aí 50 anos, 60 anos, aliás, perdão, Caim tivesse 50, 60 anos, e Lameque poderia ter aí 20, 25, 30 anos. Né? Os irmãos entendem mais ou menos isso aí? E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então a gente consegue compreender que Adão, ele viveu 930 anos, né? 130 até 7, mais 800, ok? E foram os dias de Adão, assim está escrito aqui embaixo, e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Continuemos aqui. Versículo 8. Do capítulo 5. E foram os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu anos depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu, cadê onde eu estou aqui? Está no 15. E viveu Maalalel 65
anos e gerou a Jarede. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jarede, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. Nossa, como o pessoal vivia, hein? Já pensou? A gente viver esse tempo todo hoje? Tinha uns aí que a gente não ia querer que vivesse esse tempo todo não, né? Principalmente as mulheres, né? Que são casadas com a meia dúzia de 3 ou 4 aí. Eu ia falar, não, não dá não, 900 anos eu não aguento. É brincadeira, irmão. Vamos lá. E viveu no 18, 5:18. Viveu Jarede 772 anos e gerou a Enoque. E viveu Jarede depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Jarede 972 anos. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos fazer uma continha? Vamos lá. 7, vamos lá. Adão, 7, Cainã, Enos, Maalael, Jarede e Enoque. Tá? Então, a partir de 7 até Enoque são 7 gerações. Você se lembra o que aconteceu na 7ª geração de Caim? Um homem chamado Lameque mata 2 homens e impõe regras, dizendo, agora qualquer um que me ferir, qualquer um que me atacar, eu vou me vingar. Não é mais Deus. Eu vou me vingar. Eu vou matar. Não é verdade? Mas o que foi que Deus falou para Caim? Colocou Deus uma marca em Caim para todo aquele que o visse não o matasse. Não é verdade? E agora Lameque, a 7ª geração, impõe a sua própria regra de viver. E a 7ª geração de Adão, a partir de 7? E andou Enoque com Deus, 5:24, e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. Ou seja, a 7ª geração de Adão, através de 7, andou com Deus. Aprendeu a respeitar a Deus, aprendeu a temer a Deus, aprendeu a dar culto a Deus. Possivelmente quando se diz que Enos, a partir de Enos, começou a se invocar a Deus, possivelmente ele tenha organizado culto, não como hoje, né? Mas talvez porque assim, eu creio que Adão já sabia cantar, né? Depois, a geração de Caim, alguém inventou instrumentos, então o instrumento estava disponível, ainda que fosse criado por uma geração promíscua, os instrumentos estavam à disposição de quem quisesse usá-lo para o que quisesse usá-lo. Para que, por exemplo, que a geração de Caim usava os instrumentos se eles não conheciam a Deus? Se eles ou conheciam e não ligavam para Deus. Então, ou seja, eles não adoravam a Deus. Agora, a geração de 7 não. A geração de 7 talvez já tenha organizado com cânticos, né, para Deus, com orações para Deus, né, com súplicas a Deus. Não vou dizer com pregação da palavra, porque não podemos dizer isso, mas talvez tenha, se contando a história desde o Deus do Éden, por que o homem saiu do Éden, e ali colocando um incentivo, né, para aquela geração de 7 não sair da presença de Deus, não errar contra Deus, para que não houvesse condenação, para que não houvesse culpa, para que não houvesse maldição, né, amaldiçoamento sobre, passou um avião aqui, sobre aquela geração. Então chegou ao ponto mais alto esse ensinamento, né, de 7 e sua geração,
que um desses homens, a sétima geração, ao invés de matar, ao invés de decretar justiça pelas próprias mãos, ele foi levado por Deus, que eu acho que era tão intensa a adoração que ele tinha com Deus, que Deus olhou e falou, não posso deixar que esse homem viva no meio dessa promiscuidade, senão ele acaba se corrompendo. Não é verdade? E aí, continuando, a partir do 25 de Gênesis, e viveu Metusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 979 anos e morreu. E viveu Lameque 180 anos e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, dizendo, esse nos consolará, oh Deus, olha só, acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Então, irmãos, nós podemos entender duas coisas aí. Primeiro, possivelmente Enoque represente para os tempos de hoje o arrebatamento da igreja. Não é verdade? A igreja que ia andar com Deus, a igreja que temer a Deus, a igreja que invocar o nome de Deus, a igreja que fizer a vontade de Deus. Essa igreja, ainda como Jesus disse lá em João 11, ainda que esteja morta, ela viverá. Não é verdade? Porque creu em Jesus, creu no seu sacrifício. E Noé, quando ele diz aqui, né, de Noé, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Possivelmente aqui, ó, já existe uma profecia, né, a respeito dos feitos de Noé, que ele, Noé, por ser uma pessoa que iria andar na presença de Deus, ia andar nos caminhos do Senhor, ele seria aquele que representaria, entenda isso, representaria, através de um sacrifício, a remissão da humanidade. Qual foi o sacrifício de Noé? Não foi sacrifício de cruz. Tá bom, irmãos? Me entendam com inteligência, por favor. O sacrifício de Noé, se formos atentar para isso, foi o tempo que ele usou da sua vida, deixando de lado toda a pecaminosidade, toda a impureza, tudo aquilo que ele vivia naquele tempo, para poder se entregar e obedecer a Deus, fazendo uma arca segundo Deus o mandou que fizesse. Então isso para nós pode projetar aquilo que Jesus fez no tempo que viveu na terra, se entregando diretamente ao serviço de Deus, deixando de lado tudo aquilo que acontecia naquele tempo. Ele, como era alguém que prestava serviço no templo, né, era um rabi, um ensinador, um professor, podia entrar no meio daquela corrupção, né, que tinha ali, dos vendedores, dos roubadores, mas não, Jesus deixou tudo isso de lado. Você imagina, irmão, olha só, não estou fazendo aqui um confronto, uma comparação entre Jesus e esse mundo promíscuo de hoje, mas os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Você imagina que até um pregador, um cantor gospel, quando ele tem uma projeção, quando ele adquire sucesso, ele adquire seguidores, não é verdade? E ele adquire tantos seguidores e muitas irmãs, ou que se dizem, eu posso dizer assim, ou que não se converteram totalmente, né? Se ele, irmão, der vazão à carne, ele acaba pecando. Porque realmente vai ter irmãs que, assim como no mundo promíscuo, né, através dos artistas aí, cantores, jogadores de futebol, etc., você vê quanta coisa acontece aí, não é verdade? Quantas histórias acontecem. Há pouco tempo atrás, Neymar, uma pessoa se prestou a sair do Brasil
para ir para Paris, para dormir com o Neymar e depois fazer aquela bagunça que fez e no fim passar vergonha e envergonhar as mulheres, não é verdade? Então, no mundo da igreja de hoje, irmãos, acontece a mesma coisa. Não é que pode acontecer, acontece. Muitos caem porque quando pegam projeção, eles acabam se rendendo a isso. Noé não fez isso naquela época que ele vivia. E se nós começarmos a ler o capítulo de número 6 da Gênesis, diz assim, ó, 6:1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, olha só, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Então, irmãos, veja só, essa primeira parte aqui, tá? Não tem nada a ver com o capítulo 4 em diante, correto? Então, está dizendo aqui o seguinte, que a geração de Caim, olha só, a geração de Caim, ela pode ter se misturado com a geração de Sete. Você entendeu? Ela pode ter se misturado, porque diz aqui, ó, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vão ser. Ah, mas quem é esses filhos de Deus, irmão? Não, os filhos de Deus pode ser a geração de Sete. Consegue entender? Pode ser a geração de Sete. Eu estou dizendo pode porque não existe uma clareza de explicação aqui, né? Mas eles podem ser a geração de Sete, e aí, irmãos, submeteram-se ao desejo da carne e não se importava qual era a mulher que ele escolhia. E acabaram se misturando com a geração corrupta de Caim. Você entendeu? Aí continua dizendo assim, ó. Aliás, voltando aqui, né, a Noé e Jesus, nenhum dos dois, irmãos, se submeteram a esses desejos da carne, né? Noé, então, foi achado por Deus como um homem justo, como um homem que buscava a Deus. Amém? Mas vamos continuar aqui no capítulo 6. Agora 4. Havia aqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e dessas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Irmãos, que tristeza isso, que tristeza isso, que tristeza isso. Ou seja, mesmo Sete, substituindo a Abel, para ser aquela geração santa, não é verdade? Queria mudar a história da humanidade, se corrompe também. Por isso que eu particularmente faço essa análise, né? Por exemplo, o Matthew Henry, olha o comentário dele, o comentário que ele faz. Hoje eu não vou usar o outro livro, viu, irmão? E deixa eu mostrar aqui, ó. Eu falei que ia mostrar para os irmãos, ó, todos os personagens da Bíblia de A a Z. Richard R. Losch, correto? Então aqui também ele tem, ele descreve, não todos, né, mas a grande maioria. Por exemplo, nesse livro aqui já não tem o Sete. Eu procurei nesse livro, não achei, né? Então ele tem aqui vários personagens, né, famosos e não famosos, e fala alguma coisa sobre eles. E esse aqui, irmãos, que é outra fonte de pesquisa minha, né, que é quem na Bíblia Sagrada, ok? Esse daqui, né, como eu disse da outra vez, editado por Paul Gardner, e aqui no Brasil, Editora Vida, né, que editou ele. E esse aqui de A a Z, né, os personagens da Bíblia de A a Z, é a Editora Mundial, junto com a Editora Templos, lá dos Estados Unidos, ok? Então vamos ver aqui, ó, o que Matthew Henry comenta sobre o versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que as escolheram. Vou ver o comentário dele, correto? Ó, os filhos de Deus, isso é,
aqueles que professavam a religião ou a fé em Deus, né? Vamos colocar assim, casaram-se com as filhas dos homens, ou seja, aquelas que eram profanas e estranhas a Deus e à santidade. A descendência de Sete não se reproduziu sozinha como deveria. Eles se misturaram à raça excomungada de Caim e tomaram para si as esposas que escolheram. Mas o que estava incorreto nesse casamento, eles escolhiam apenas com os olhos. Eles viam o que lhes era belo e só olhavam para isso. Eles seguiam a escolha tomada por suas próprias afeições corrompidas. Meu Deus. O que se provou ser uma má consequência para eles foi o fato de casarem-se com mulheres desconhecidas e estarem em julgo desigual com descrentes, né? Como explica Paulo em 2 Coríntios 6,14. O mal seduzirá o bom antes que o bom possa reformar o mal. Olha o comentário que esse homem faz aqui, o Matthew Henry. É justamente aquilo que eu falei. Eles não escolheram da sua própria geração, ou seja, sobrinhas, primas, né? E naquele tempo até irmãs. Não, eles foram procurar na geração de Caim. Aquela geração que não aprendeu a andar com Deus. Ok? Então até Enos começou, né, a se invocar o nome de Deus, e vieram mais filhos ali, a sétima geração foi tão tremenda, né? Um homem da sétima geração foi tão tremendo que Deus tomou para si, não é verdade? Que foi Enoque. E depois disso, pelo que nós podemos observar na história, a geração veio se corrompendo, aí veio mais não se preocupando tanto mais em seguir as regras de Deus, mas as suas próprias regras, ou seja, voltou-se ao lugar comum, infelizmente. E hoje, o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, está existindo muito disso na igreja. Muitos dos nossos irmãos e irmãs, não só no Brasil, não só em São Paulo, não só no bairro, mas no mundo todo, estão procurando mulheres para casar pela sua beleza, pela beleza. Não é verdade? Não querem saber se aquele coração está voltado para a obra de Deus, para a adoração a Deus. Irmão, eu conheço tantos irmãos que tiveram seu ministério trancado e parado porque não atenderam a voz de Deus. Irmãos e irmãs, não atenderam a voz de Deus, ao chamado de Deus, para deixarem de lado esse desejo carnal e poderem se atirar na obra. Não que não pudessem casar, mas que esperassem o momento certo, mas não esperaram. O desejo da carne fez com que o primeiro que aparecesse, elas ou ele já tomassem para si como esposa ou esposo, né? E acabou que isso prejudicou demais a obra de Deus na vida daquela pessoa. Então quem é jovem hoje, está na igreja, está ouvindo, toma cuidado, irmãos, toma cuidado. Né? Essa coisa de olhar, aquele varão é o varão dos meus sonhos, mas pode não ser do sonho de Deus. Pode não ser do sonho de Deus e pode tirar você da presença de Deus. E muitas vezes, irmão, para piorar, sabe o que acontece? Algumas vezes, essa pessoa é tirada da presença de Deus, se casa com aquele que é o seu próprio desejo e é abandonada e não consegue mais voltar para a presença de Deus. Eu, nesses dias, conversei com alguém que tem um desejo tremendo de voltar para o Senhor, se afastou, né? E não tem força, diz que não tem força para voltar. Não é verdade, irmãos? Eu louvo a Deus pela minha vida, porque durante 12 anos eu tive afastado também sem forças, até que um dia o Senhor segurou na minha mão e falou assim, ó, antes que você caia no fundo do poço, eu estou te trazendo à tona para você respirar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui nós podemos terminar essa parte que fala da geração de Adão através de Caim e através de Abel. Por quê? Porque depois disso, lendo um pouco mais o capítulo 6, vou voltar ao 5, né? Vou voltar ao 5. Deixa eu ver se ele fala. Tá, mais uma explicaçãozinha, irmãos, a partir do comentário de Matthew Henry, amém?
Não estou dizendo que seja a definitiva, mas é uma linha de pensamento. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Versículo 4. Dos gigantes. Havia gigantes com o corpo grande como os filhos de Anak, que está lá em número 13:33, com grandes nomes como o rei da Síria. Isaías 37:11. Pessoas que exerceram tanto poder sobre as outras, sendo capazes de oprimi-las. Raramente têm poder suficiente sobre si mesma para não as oprimir. Para muitos, a grande força pode ser uma grande armadilha. Então, o que diz lá o versículo? Havia aqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. O que eu quero dizer com isso? Que os gigantes aqui, irmão, podem não ser exatamente homens de grande estatura. Podem ser que gigantes sejam no poder, na força, no poder, na persuasão, no domínio a outras pessoas, né? E pode ser também gigante, também de alta estatura, né? E tal, como Golias, por exemplo, tá bom? Então, assim, são coisas, irmãos, que estão nos textos bíblicos e nós não temos uma explicação plausível, dizer assim, ó, é isso e acabou. Amém? Não dá para a gente bater o martelo e dizer que é desse jeito, ok? Então vamos lá, vamos no 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça ao Senhor. Amém? Vamos parar por aqui, ok? Que essa, pelo que se tem notícia, foi a última geração de Sete, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Depois de Enoque gerou Matusalém, Lameque. Você vê que aqui também, ó, tem um Lameque na geração de Sete. E não sei não, porque pelo jeito esse Lameque também aqui talvez não tenha agido como o outro, mas também não sei lá. Mas enfim, né? Vamos lá. Depois de Lameque, né, foi Noé. Então assim, ó, veja que a sétima, né, Metusalém a oitava, Lameque a nona e Noé a 10ª geração. Então a 10ª geração de Adão a partir de Sete foi uma geração que remiu a humanidade, né? Não que ela remiu, mas que Deus usou para preservar uma humanidade que não tivesse pecados, ok? Então Deus destruiu aquela humanidade pecadora, até os animais, né, que foram contaminados pelo pecado, as aves, etc. E só ficou Noé e sua família. Tá? Mas mais para frente nós vamos observar, irmãos, que mesmo assim alguma coisa deu errado nessa caminhada toda aí, tá? Culminando com aquilo que nós vimos sobre o pecado, né? De Noé ou não, o pecado de Cão ou não, enfim, são coisas a se pensar. Amém, queridos? Eu quero agradecer a você. Né? Se houver alguma dúvida aí que você ficou, se eu não expliquei direito, não soube explicar direito, mas assim, irmãos, eu estou explicando dentro daquilo que nós temos, tá bom? Eu não estou buscando coisa, né, ufanista, para tentar dirimir uma dúvida que você tem, quem era o quê, quem fez o quê, se a Bíblia não me explica, entende? Pelo menos se tivesse um achado arqueológico, um manuscrito de algum tempo da época que explicasse verdadeiramente o que aconteceu, aí eu iria pesquisar, como pesquisei e não encontrei, então eu traria para você. Mas não temos, não tem quem possa explicar, ainda que possa presumir, mas não vai saber explicar exatamente o que aconteceu fora daquilo que nós temos ciência. Amém? Então, o próximo estudo nosso será
sobre Noé, amém? Que são as coisas mais incompreendidas, e depois nós vamos seguir em frente na leitura bíblica, estudo bíblico também, para que a gente possa tirar alguma conclusão sobre tudo isso aqui que nós estamos vivendo. Ok, irmãos? O que eu quero dizer para você, querido, toda essa geração de Sete, né, de Adão através de Caim e através de Sete, né, nos ensina exatamente a diferença que existe entre a igreja de Cristo e a igreja que não é de Cristo, não é verdade? Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela segue confiante, né? Ainda que no meio da igreja de Cristo tenha pessoas erradas, né, cometendo mal, ainda sempre haverá aqueles que querem seguir o caminho certo, como foi o caso de Noé. Já a igreja que não é de Cristo, não. A igreja que não é de Cristo, ela é totalmente promíscua, né? Promíscua, e foi levantada na terra por Satanás para minar a igreja de Cristo, para tirar de dentro da igreja de Cristo, como aconteceu, né? Os filhos de um começaram a se misturar com os filhos de outro, através, talvez, porque assim eu imagino que, de uma certa forma, esses povos acabaram se encontrando em algum lugar, é uma imaginação minha apenas, tá? Em algum lugar, e um ensinava o outro, e um, como acontece hoje, por exemplo, você está ali na igreja, né? Antigamente usava droga, antigamente bebia demais, antigamente roubava, você sai daquilo, está ali na presença firme de Deus, ali louvando, cantando e sentindo a presença do Espírito Santo, já pregando a palavra, já pregando o evangelho, já dizendo que Deus é bom, e de repente um amigo te encontra e faz um convitezinho, você acaba aceitando esse convite aí, né? Porque, poxa, o que tem? Eu já sou de Cristo, eu já estou, né, fundamentado na rocha e tal, e de repente quando você vê, ó, você aí misturado com a igreja que não é de Cristo, ó, você aí saindo da presença e entrando na presença daquele que não serve a Deus. Então, irmãos, não é à toa que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Amém? Então que você possa, de uma certa maneira aí, aproveitar um pouquinho disso tudo que foi passado nessa noite. Se faltou alguma coisa, irmão, por favor, entre em contato conosco, para que a gente possa aí tentar tirar alguma dúvida ou outra, tá? Eu disse que não é o estudo profundo, não estamos aqui estudando, né? Vamos aprofundar. Não, é o que nós temos. É o que aparece para nós e o que nós podemos tomar de exemplo para a nossa vida, para que a gente não proceda como eles procederam, e por isso hoje nós estamos vivendo o que estamos vivendo na humanidade toda. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, queridos. Não se esqueçam, por favor, os membros da igreja ADPP. Amém? Não se esqueçam que amanhã, domingo, não é? Nós estaremos lá procedendo à ceia do Senhor, e as instruções para você participar da ceia está no grupo da igreja, amém? Mas porém você que não é membro da igreja e por algum motivo a igreja que você congrega fechou, então lá não vai ter ceia, então, e você está sentindo que você precisa e quiser vir participar conosco, nós vamos receber você. Amém? Sem nenhuma intenção, irmãos, tá bom? Não estamos aqui pescando em aquário e dizendo para você: sua igreja fechou, vem ser membro da nossa. Não, nada disso. Mas a ceia do Senhor é um ato muito importante para aquele que crê na comunhão com Cristo e com a igreja. Então nós estaremos na rua Sal da Terra, número 27, a partir das 18 e até às 19 horas. Amém? Então, se você quiser lá estar conosco só para participar da ceia, mas depois você retorna para a sua igreja assim que ela voltar a abrir, assim que voltar a ter o culto presencial. Amém? E se lá for ter ceia, por algum desses dias, se o seu pastor já avisou, então você vai tomar ceia lá. A menos que você vá fazer uma viagem, vai voltar daqui, então tudo bem, tá? Porque assim, a igreja, irmãos, não tem dono, nós somos uma comunhão. Amém? Então, ainda que você tenha o seu pastor, tá? Não tem problema se você tomar ceia, que é a comunhão com Cristo, em outra igreja, né? Desde que seu pastor saiba. Então, lá avisa, pastor, vai ter uma igreja ali que vai servir a ceia assim, posso ir lá tomar, né? E promete para o seu pastor que você não vai sair da igreja por causa disso, não.
Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Pai, mais uma vez, por essa oportunidade de falar com teu povo. Eu sei, Senhor, que o ensinamento não tem uma profundidade, não é nada, Senhor amado, que venha a nos proporcionar descobertas daquilo que ainda não sabemos, mas não, é dentro daquilo que sabemos e queremos aplicar na nossa vida, Senhor, na nossa maneira de andar contigo, que esses exemplos sirvam para nós como lição, para que nós não façamos aquilo que não agrade a Ti. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Abençoa o teu povo, abençoa cada lar. Visita, Senhor amado, os leitos de hospitais, Senhor, onde pessoas estão convalescendo de Covid, Senhor. Ouve a oração que o teu povo tem feito, Senhor amado. Mas mais do que isso, mais importante, eu te peço, visita os nossos governantes, papai. Desde o nosso presidente até o nosso mais humilde vereador. Que eles possam olhar para nós. Que eles possam tirar de si, Senhor, a usura, Senhor amado, a ganância, Senhor, de tirar do povo tanto dinheiro, papai, salários tão altos, tão mirabolantes, e o povo passando fome, pai, que eles possam, Senhor amado, ter a humildade, Senhor amado, de deixar, Senhor amado, uma boa parte para que o povo use, pai, tirar os benefícios, Senhor amado, que são ilícitos, papai, moralmente, Senhor, porque eles mesmos fazem as leis para ele, papai, para que eles se beneficiem, que o Senhor possa tocar nos corações, aqueles, Senhor amado, que dizem que te servem, estão lá naquele meio. Não se corrompam, papai amado, mas antes sejam um exemplo de santidade naquele lugar, Senhor amado. Assim como foi, Senhor amado, Enoque, papai amado. Assim como foi Noé, Senhor amado, que hajam homens e mulheres, Senhor, que possam exaltar e engrandecer o teu nome, mesmo em meio à pior das corrupções, papai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Um abraço, até.